Fala galera, seja muito bem-vindo ao Na Cara do Gol. Nesse vídeo aqui eu vou analisar os jogos do dia para vocês, tá? Dentro do meu planejamento. E cara, olha só todos os jogos que eu já planejei aqui, tá? Já analisei e vou compartilhar todas essas análises com vocês. É jogo da Série B, é jogo da qualificação da Champions, né, aqui em cima, qualificação da Conferência Europa e também os jogos que vai acontecer hoje na Libertadores e Sul-Americana, que eu sei que são jogos que vocês têm mais interesse aqui, tá? Então fica até o final desse vídeo, porque no final desse vídeo eu vou compartilhar uma aposta de pré-jogo para vocês, tá? Então fica aqui, mas presta atenção que eu vou dar várias dicas para que vocês atuem hoje nesses jogos, seja no pré-jogo ou seja no ao vivo. Vou trazer estatísticas, vou trazer também a minha análise, a minha visão em relação do que eu vejo do futebol desses times na prática. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito, tá? Aqui na descrição eu vou deixar o link do meu Instagram e também o link do meu Telegram gratuito, que lá também nesses meios de comunicação eu compartilho muito conhecimento com vocês. Então você não pode ficar de fora, tá? Para que você tenha acesso a apostas, análises minhas e também a muito aprendizado dentro do mercado esportivo, tá? Vou soltar aquela vinheta para a gente começar com a análise completa desses jogos de hoje. Show de bola, vamos que vamos. Lembrando que fica até o final desse vídeo, que além de compartilhar a análise individual de cada jogo, eu vou estar também compartilhando um bilhete com vocês, ok? Vamos lá para as análises, galera. Eu gosto muito de utilizar esse site aqui, que é o Footstats, para trazer estatísticas para vocês em relação aos jogos. Vocês viram que eu listei vários jogos, mas na maioria desses jogos eu vou atuar no ao vivo. Poucos deles que eu vou estar atuando aqui no pré-jogo, tá? Porque pré-jogo nós temos que ser o máximo assertivo. Mas eu vou começar com a qualificação da Champions League, porque nós temos o jogo de volta, tá? E eu vou começar falando desses dois primeiros jogos aqui, que é o jogo do Panathinaikos contra o Dnipro, tá? E o jogo do BAT Borisov contra o Aris, tá? Foram jogos onde o primeiro resultado, o jogo, por exemplo, do Panathinaikos contra o Dnipro, foi um jogo onde o Panathinaikos venceu fora de casa e venceu por um resultado aqui, ó, de 3-1. Ou seja, o que nós temos aqui é um Dnipro precisando ir para cima do Panathinaikos, tá? Em busca do resultado. Por quê? Porque precisa dessa vitória, cara. É tudo ou nada para eles, senão eles estão eliminados da Champions League. Então eles precisam ir para cima, eles precisam correr atrás do resultado, mesmo jogando fora de casa. E o Dnipro não é uma equipe ruim, tá? Não é uma equipe ruim. Então o Panathinaikos vai jogar no contra-ataque, vai ter esse contra-ataque, promete ser um jogo muito aberto, um jogo com gols, tá? São duas equipes que costumam fazer bastantes gols, né? No mínimo um gol por jogo faz aí, tem uma média dessas duas equipes. E também é uma equipe, principalmente a do Dnipro, que concede muitos gols, tá? Do Panathinaikos também. Então tem uma probabilidade muito grande aqui do acima de 1,5, principalmente pelo resultado do primeiro jogo, onde o Dnipro não vai poder ficar lá atrás, ele vai ter que ir para cima da equipe do Panathinaikos. Então vejo uma ótima opção aqui atuando no mercado de gols, tá? No acima de 1,5, para mim aqui é a melhor análise para esse jogo. O jogo do BAT Borisov contra a equipe do Aris, tá? Também segue essa mesma linha de raciocínio, já que a equipe do Aris venceu o primeiro jogo dentro de casa por 6-2. Ou seja, o BAT Borisov vai precisar fazer 4 gols para levar o jogo, tá, para prorrogação. Então, assim, não é um resultado fácil para se fazer aqui do BAT Borisov, tá? Meus amigos, vai precisar ir para cima. Também são duas equipes que têm uma média muito alta de gols, né? Costumam fazer uma média aí de 2 gols por jogo, beleza? Principalmente a equipe do Aris, beleza? Uma equipe da Grécia muito ofensiva. A equipe do BAT Borisov concede muito gol, pelo menos um gol por jogo. E como eu estou mostrando aqui para vocês, tem uma média também muito alta do acima de 1,5. Então, se eu puder já dando uma análise aqui para vocês, é fazer uma dupla, tá? Nesse jogo, nesses dois jogos da Champions. Por quê? Porque existe uma necessidade muito grande da vitória, beleza? O Dnipro não é uma equipe ruim, vai precisar ir para cima do Panathinaikos, que vai aproveitar o contra-ataque. Então, acredito que aconteça pelo menos 2 gols. Assim também como a equipe do BAT Borisov vai precisar ir com tudo para cima do Aris, vai fornecer o contra-ataque por conta do primeiro resultado. E o BAT Borisov dentro de casa vai querer propor esse jogo
jogo, né? Então, também acredito no jogo muito movimentado e com gols, tá? Inclusive, como eu falei, o Bate Borisov é uma equipe que tem uma média muito alta de gols, assim como o Ares, mas o Bate Borisov defensivamente é muito frágil, então vai precisar se expor aqui dentro de casa, beleza? Então, acredito em 2 jogos aqui bem movimentados para gols, tanto o jogo do Panathinaikos quanto o jogo do Bate Borisov, beleza? Voltando aqui para os outros 2 jogos, nós temos o Ludogorets, tá, que empatou por 1-1 no primeiro jogo, e nós temos aqui o Slovan contra, não vou arriscar falar esse nome, de verdade, muito complicado falar esse nome, mas são 2 jogos que eu vou levar pro ao vivo, tá? São 2 jogos que eu não quero atuar aqui no pré-jogo. Desculpa que é tudo no ao vivo, tá, galera? Tomar uma aguinha aqui falando demais. Então são 2 jogos que eu vou levar no ao vivo. Promessa de jogo também muito movimentado por ser placares bem apertados. Então uma das equipes ali, se não tiver feito ainda o resultado de classificação, vai estar indo para cima do seu adversário e consequentemente vai abrir espaço. Então fica ligado nesses jogos, leva para o ao vivo. Vou trabalhar muito bem aqui, principalmente o mercado de cantos, tá? De escanteios no ao vivo. Vou partir agora, antes de partir para a Libertadores e Sul-Americana, eu vou falar logo da Série B, tá? Vou falar da Série B. A Liga Europa, a Conferência Liga aqui, ó, a qualificação, eu não vou atuar também no pré-jogo, tá? Recomendo levar pro ao vivo. Por quê? Porque são equipes mais inferiores, então são equipes mais imprevisíveis. Por ser equipes mais imprevisíveis, a gente não tem um padrão ali de jogo. Alguns jogos são interessantes para gols, como esse jogo do Valmiera, que ganhou de 3-0 fora de casa e vai jogar dentro de casa. Como o jogo do Fenerbahçe, que ganhou 5-0 dentro de casa, vai jogar fora agora, então a outra equipe vai para cima, mas o Fenerbahçe pode entrar com o time reserva, o Valmiera pode entrar com o time reserva. Então, assim, o melhor é você levar realmente pro ao vivo, tá? Analisar também a escalação que ainda a gente não tem confirmado. Trazendo aqui para a Série B, eu gosto muito de esse jogo aqui, principalmente do Mirassol, tá? Para mim esse jogo do Mirassol é bem interessante. O Mirassol é bem favorito diante do Avaí, que tem uma defesa muito frágil. E o Mirassol, ele vem de aí, dentro de casa, de 9 jogos sem perder. Inclusive contra adversários difíceis, como, por exemplo, o Sport, né? Para mim, a melhor equipe dessa competição. E eles empataram com o Sport. Então, assim, eu vejo um jogo bem interessante, favorável para o Mirassol dentro de casa. Mas, na Série B também a gente tem aí muita inconstância das equipes. Então, não gosto de atuar na vitória. Para mim, o empate anula aqui é interessante. Eu sei que está pagando pouco, mas é interessante. E é interessante também atuar no mercado de escanteio, já que o Mirassol tem uma das melhores médias de cantos aí, principalmente quando joga dentro de casa. Mas os seus jogos também são jogos favoráveis para cantos. Então vejo um jogo muito movimentado, vejo um jogo muito favorável para o Mirassol. Acredito sim que o Mirassol vai sair com a vitória aqui, mas não gosto de atuar na vitória na Série B, vitória direta, pois acontece muitas zebras, as equipes oscilam muito. Mas eu não acredito que o Mirassol perca esse jogo, tá? Porque o Avaí é muito frágil defensivamente. Beleza? Um mercado bem interessante, como eu falei, é o mercado de escanteios também, tá? Então você pode até criar uma aposta aí com esses 2 cenários. Também não acredito aqui em um jogo com muitos gols. O abaixo de 3,5 é bem interessante e as estatísticas também nos mostram isso, né? Se a gente for ver aqui, ó, o abaixo de 3,5 é apenas 10% dos jogos do Mirassol aconteceu e 22% dos jogos do Avaí. Ou seja, a gente tem 16% aqui a média de gols aqui, de probabilidade para sair 4 gols nesse jogo. Eu acho muito difícil mesmo. A Série B a gente sabe que é um mercado favorável demais pro under, tá? Então, e o Mirassol também se defende muito bem, tem uma defesa bem sólida, principalmente quando joga dentro de casa, e eles jogam pelo resultado. E o Avaí não tem um grande ataque, beleza? Então, para mim, esse é o único jogo que dá para atuar bem no pré-jogo, tá? Os outros jogos, aconselho você também levar pro ao vivo. Eu vou só destacar esse jogo do Sampaio Corrêa, que também é uma das equipes contra o Botafogo de São Paulo, que tem uma média excelente de cantos, tá? Mostrando aqui para vocês, ó, ambos têm uma das melhores médias também da Série B, né? Tanto o Sampaio Corrêa tem uma média aí de 6 escanteios por jogo, assim como o Botafogo de São Paulo. Então, assim, os jogos deles, né, tem uma média aí de 12 escanteios. Isso aqui é uma média muito alta que dá para se trabalhar, tá? Mas eu recomendo, não fiz nada no pré-jogo aqui, recomendo você levar pro ao vivo, beleza? Já falei da Série B, o CRB e Atlético Goianiense também vejo um jogo muito sem padrão para a gente poder atuar. Tá? CRB é favorito, sim, dentro de casa, mas o Atlético Goianiense tem uma boa equipe, então cuidado aqui. E já vou partir para Sul-Americana e Libertadores.
Falando de Copa Libertadores e Sul-Americana, o único jogo aqui da Sul-Americana, já que o Corinthians não tá ligando muito para essa competição, a gente não sabe nem qual vai ser a equipe, a escalação do Corinthians aqui diante do New Old Boys. E o New Old Boys não é uma equipe boba, tá? E aqui também é um jogo muito difícil entre Emelec contra Defensa e Justiça. Também vejo o jogo muito equilibrado, não faço a mínima ideia de quem vai passar. Mas um jogo bem interessante é o do Libertad contra a equipe do Fortaleza. Eu gosto sempre de destacar, e aqui é um jogo favorável para gols, apesar de eu não ter atuado no mercado de gols, eu gosto sempre de destacar a força do Libertad dentro de casa. O Libertad vem de uma sequência muito positiva dentro de casa, e na Libertadores deu muito trabalho, principalmente para as equipes brasileiras ali, pro Atlético Mineiro, pro também Atlético Paranaense. Acabou perdendo para o Atlético Paranaense, empatando com o Atlético Mineiro, mas em nenhum jogo da Libertadores dentro de casa eles deixaram de marcar gols. Então fica de olho aqui, tá? No gol favorável para o Libertad, caso esteja ali no ao vivo, caso esteja pressionando bastante. E também vejo um jogo excelente aqui para os escanteios, favorável para o Libertad, tá? Acredito que o Libertad marca aí pelo menos uns 4 escanteios nesse jogo, porque vai propor jogo, acredito no Fortaleza fechado, tá? Jogando no contra-ataque, beleza? Porque tá jogando fora de casa. E como eu falei, o Libertad dentro de casa é uma equipe muito perigosa, é uma equipe muito difícil de se enfrentar. Além disso, vai querer fazer o resultado dentro de casa para ir jogar em Fortaleza mais tranquilo. E ele sabe da importância desse resultado dentro de casa, tá? Então, devido a essa pressão que eu acredito que o Libertad irá fazer, eu vejo um jogo aqui bem movimentado, pressionando, com pressão muito grande do Libertad, consequentemente favorável para escanteios. Apesar da média de escanteios aqui estar 5, né, por jogo, a média de escanteios do Libertad, nos jogos da Libertadores que eles jogaram em casa, eles tiveram uma média aí de mais de 6 escanteios dentro de casa. Uma média de 7, de 9, de 12 escanteios dentro de casa. E essa costuma ser a média da equipe do Libertad, né, principalmente quando joga contra times difíceis e provavelmente vai ter também um jogo onde vai ter a posse de bola, sem sombra de dúvidas, e vai agredir mais a equipe do Fortaleza. O Fortaleza é uma equipe que se defende bem, apesar de ter tomado um 3-0 do Bragantino, né? O Bragantino vem voando, mas é uma equipe que se defende bem, a equipe do Fortaleza. Então vejo aqui realmente um jogo muito importante para o Libertad e fico de uma dica aqui para você levar para o ao vivo e atuar no mercado de gols, caso o Libertad esteja pressionando bastante, tá? É isso que eu vejo para esse jogo e o único jogo para atuar no pré-jogo mesmo aqui na Sul-Americana, beleza? Já na Copa Libertadores vejo jogos também bem interessantes. Vou começar com o River Plate contra a equipe do Internacional. Sei que é um jogo que você quer muito, né? Assistir, quer muito apostar, porque é um jogo muito grande. De fato, o River Plate é muito favorito aqui diante do Internacional. Acredito que saia até com o resultado, mas eu achei uma cotação muito baixa, pagando 1,50 para o River Plate, né? O Internacional não é time bobo, o Internacional é uma equipe que se defende bem, tá? E o que é que acontece aqui? Eu vejo uma pressão muito grande no início do jogo da equipe do River Plate, propondo o jogo dentro de casa, querendo o resultado dentro de casa, consequentemente favorável para cantos dentro de casa, né? Então vejo uma média muito alta de cantos aqui a favor do River Plate e também eu vejo pelo menos o Internacional fazendo também ali uns 2 escanteios nesse jogo, no mínimo, né? Por quê? Porque vai ter o contra-ataque. O River Plate é uma equipe que cede muito contra-ataque para os seus adversários. É assim no Campeonato Argentino, foi assim no jogo da Libertadores dentro de casa, porque eles são bem ofensivos. Então eu vejo também possibilidade aqui de um jogo mais aberto, vejo possibilidade de um jogo com gols e vejo possibilidade no mercado de escanteios estar pagando muito bem para o Internacional, tá? Mas obviamente é muito favorável aqui pro River Plate. Então dá para atuar no pré-jogo criando uma aposta, tá? No mercado de escanteios. Como eu falei, eu vejo o River Plate com uma boa média de escanteios dentro de casa, fazendo pelo menos aí 4 escanteios dentro de casa, tá? E eu vejo o Internacional fazendo pelo menos 2 escanteios aqui também, beleza? O mercado de cartões é muito excelente aqui, eu acredito que vai ser um jogo bem pegado. Porém, não dá para atuar na Bet365 porque eles não abriram o mercado aqui de cartões, tá? Mas é um jogo também que eu levaria para esse lado, ok? Não gosto de atuar no mercado de gols porque eu acho que o Internacional vai entrar extremamente fechado, beleza? Então o mercado de gols fica muito arriscado e também não está com uma boa cotação para a gente atuar em no acima de 1,5. Prefiro levar para o ao vivo caso o River Plate esteja pressionando bastante, ok? Outro jogo muito interessante aqui vai ser o jogo do Argentino Júnior contra o Fluminense, tá? Esse jogo é um jogo onde o Fluminense caiu muito de nível nos últimos jogos, tá? Vem conseguindo algumas vitórias, mas muito apertado. Tomou uma goleada goleada não, né? Perdeu o jogo por 2-0
da equipe do Curitiba, uma equipe muito frágil e com o time titular, o Fluminense, tá? E o Argentino Júnior é uma das melhores equipes hoje da Argentina, tá? O Argentino Júnior se defende muito bem, o Argentino Júnior fez um excelente Libertadores, excelentes jogos contra a equipe do Corinthians, então assim, atento pro Argentino Júnior. Não gosto de atuar no mercado de gols devido à defesa do Argentino Júnior, tá? É um time que joga pelo resultado por 1-0 ali, então não gosto. Para mim também, nessa Libertadores, principalmente no jogo de ida, é muito complicado a gente apostar no mercado de gols, é muito complicado a gente apostar no mercado de resultado. Para mim, o mercado, o caminho tá também nos escanteios nesse jogo, tá? Tá nos escanteios nesse jogo, sem sombra de dúvidas. Ambos os times têm uma média muito alta de escanteios, então acredito que dá para atuar aqui, cada um faça no mínimo 3 escanteios por jogo. Vocês podem até pensar em algo com o que eu falei do jogo do River Plate e juntar com esse jogo do Argentino Júnior contra a equipe do Fluminense. Olha quanto a média de escanteios aqui, ó. 89% dos jogos, 100% dos jogos fluminenses saíram mais de 6 escanteios, saíram no mínimo 7 escanteios. Então é uma boa aqui a se olhar, tá? E também escanteios favoráveis para os times, né? Como eu falei, dentro de casa tem uma média, o Argentino Júnior de 5,3 escanteios, mais de 5 escanteios por jogo, e o Fluminense uma média de 6, tá? Não vejo aqui o Fluminense fazendo 6 escanteios, é uma linha muito alta, né? Obviamente, mas vejo o Argentino Júnior chegando numa linha próxima aí de 5 escanteios, sim, tá? Até porque eu acredito que vai ser um jogo não vai ser um jogo tão aberto assim como muitos imaginam, tá? Eu acredito que pode se tornar aberto se sair algum gol no início do jogo, mas ninguém quer sair eliminado aqui, ninguém quer sair com uma desvantagem muito grande no jogo de ida. E o Fluminense sabe que vai decidir dentro de casa, então não tem por que arriscar tanto, tá, galera? Então cuidado com esse jogo aqui, ok? E o Bolívar contra o Atlético Paranaense é um jogo também que eu vejo muito difícil, mas é muito difícil jogar com o Bolívar. O Bolívar ganhou do Palmeiras, né, dentro de casa. Então, assim, é uma equipe que deu muito trabalho, é uma equipe que, quando joga dentro de casa com altitude, lá na Bolívia, é muito complicado. Então, vejo o Atlético Paranaense também muito fechado aqui, o Bolívar propondo o jogo. Mas muito cuidado, eu prefiro levar esse jogo pro ao vivo, tá? Mas se eu fosse atuar, seria de fato para sair pelo menos um gol, porque, velho, é muito difícil o Bolívar não marcar gol dentro de casa. É muito complicado, tá? Muito complicado. E o Atlético Paranaense vai ter o contra-ataque. O acima de 1,5 é favorável aqui, tá? As duas equipes têm uma excelente média de gols. Vejo muito favorável. Mas eu prefiro levar pro ao vivo esse jogo, tá? Pegar um gol ali, talvez no primeiro tempo, se estiver muito movimentado, um gol no jogo, tá? Caso não tenha saído. E o acima de 1,5 também, se você vê que tá um jogo muito movimentado. Muito movimentado. O mercado de gols é excelente aqui para atuar. E o mercado de escanteios também. Mas eu prefiro levar esse jogo pro ao vivo, tá? Galera, esses são os jogos, tá, que eu listei. Aqui eu disse que ia deixar uma dica para vocês de pré-jogo. Deixo aqui para vocês o acima de 1,5 do Panathinaikos contra o Dnipro e o acima de 1,5 do Bate Borisov contra a equipe do Aris, tá, da Grécia. Então, junto aí numa duplinha, vai dar aí uma odds 1,70, tá? Você pode atuar até aqui também no over 2, onde se sair 2 gols, devolve a aposta. Se sair 3 gols, você ganha, tá? Isso aqui nas odds asiáticas também é bem interessante. Tava pagando 1,37 até ontem, e você juntando aqui com o Panathinaikos contra o Dnipro, que tá pagando 1,30, vai dar mais de odds 1,70. Então, um odds excelente para a gente poder atuar, tá, nessa Champions League, e dá para vocês criarem apostas com o que eu falei dos jogos da Libertadores, Sul-Americana e Série B também, tá? Fica ligado, lembrando que aqui na descrição tá meu Instagram, tá meu Telegram, vou compartilhar aposta para vocês, bilhete lá, então fica ligado, vamos para cima, que Deus abençoe nosso dia, vamos que vamos!